Glórias a Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor para fazermos a nossa reflexão nessa quinta-feira. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, para conosco. Que o Senhor continue nos abençoando, nos renovando, Senhor, a cada dia. Pai, fala conosco, Pai, nessa manhã, meu Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Visita, Pai, os teus filhos, Senhor. Visita cada lar, meu Pai. Venha falar aos corações através dessa mensagem, ó Pai. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Abençoe a minha vida, Senhor, a minha casa e a minha família. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão hoje será no livro de Gênesis, no capítulo 37, e depois vamos dar uma explicação ali aqui em Gênesis, no 39, para a gente entender, compreender um pouco aqui sobre a história de José. Vamos lá? Versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. No versículo 9. Hoje teve ainda outro sonho. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinarmos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Meus irmãos, que a gente entenda aqui sobre a história de José. José aqui já tinha a idade de 17 anos e ele apacentava o rebanho do seu pai ali com seus irmãos, né? E os seus irmãos aprontavam, faziam coisas erradas que desagradavam ali o Senhor, e José passava para o pai, via e contava para o pai que ele estava agindo errado, que tinha coisas erradas ali. E os irmãos já não gostavam de José. Tipo, José já tinha aqui uma má fama de levar para o seu pai o que eles faziam de errado. Então, ali já começou uma discórdia. E também, por ser o filho da velhice aqui de Jacó, a palavra de Deus fala que Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos. José era filho da Raquel, da esposa de Jacó, que Jacó trabalhou 14 anos pela a mulher amada. E teve esse filho e depois também teve Benjamim, seu irmão. E aqui havia uma grande inveja, porque Jacó amava mais ele do que seus outros irmãos. E Deus aqui já usava José, né? Já dava sonhos, visões para José. E José aqui não tinha muito assim, sabedoria, ele era um jovem, então ele achava aquilo radiante, ele ficava impressionado com as coisas que ele via e ele contava aos seus irmãos, e isso, a inveja era maior ainda. Então, quando ele conta esse sonho para o seu pai, o pai vai e repreende e guarda aquilo no seu coração, porque o pai sabia que Deus ali tinha um propósito na vida de José. E quando Jacó manda fazer uma túnica, ele faz aquela túnica, ele faz diferenciada dos seus irmãos, uma túnica linda, colorida, uma túnica
de rei, uma túnica de uma pessoa especial para Deus. Então ali se torna a inveja muito maior em cima de José. Aí a gente vê aqui onde começa o processo, porque há inveja. Aí um certo dia os irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai e José não foi. E Jacó pede para que José vá atrás dos seus irmãos para ver se está correndo tudo bem, se eles estão bem, se estão precisando de alimento. E ali manda José levar os alimentos, né? Carrega ali o jumento, o animal, o camelo e manda levar aquele alimento. E José leva, antigamente era camelo mesmo que eles usavam para carregar, né? Para levar a carga. E José vai e leva esse alimento para os seus irmãos. E quando seus irmãos vê José, a inveja já toma conta deles. O plano que eles já tinham em mente já tinha entrado no coração. E eles planejaram a morte de José, né? Pegaram José, jogaram no poço, como todos conhecem a história, e deixaram ali. Rubem, um dos seus irmãos, tentou até salvar José, pediu para jogar no poço, só que ele saiu. Aí nisso que ele saiu, passa uma carruagem, né, de mercadores e eles vendem José, né? E tira a túnica, mata um animal e passa no sangue daquele animal para depois levar para o seu pai e vende José como para o mercador de escravo. José é vendido como escravo para os seus irmãos. E quando José chega ali no Egito, é vendido para Potifar. Um dos homens que era o quê? O braço direito ali de Faraó. E ele coloca José ali na casa dele e José começa a fazer as coisas ali na casa dele e Deus o abençoava, porque Deus era com José ali. Deus começa a trabalhar na vida de José. Novamente, Deus começa a levantar ali José, porque José já tinha passado aqui, a gente vê um processo, o que José passa, desde o começo com seus irmãos. Aí nós vemos aqui o que todo cristão passa pelo processo. A única forma de amadurecer e tomar posse do que Deus tem preparado para a sua vida, o processo é uma luta, como que eu falo assim, uma luta, uma provação, algo muito difícil que a gente enfrenta. Vamos supor, você está passando por uma prova, você está passando por uma luta que você fala assim, eu não vou conseguir passar. Eu não consigo passar essa prova. Muitas vezes a gente passa a prova com um familiar, com um filho, com um irmão, com o pai, com a mãe. E é uma prova muito difícil, né? Então todos nós passamos por um processo. O processo é lento, o processo é doído, o processo ele vem para nos ajudar, nos fortalecer, nos levantar para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Mas todos nós vamos passar por esse processo. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes eu quero algo, eu quero tomar uma decisão. Não, eu quero, eu vou e eu consigo. E não é assim. Nós precisamos aprender e esperar o tempo do Senhor. Muitas vezes nós queremos aqui, como Israel, voltar para o Egito. Mas Deus não fala para a gente voltar para o Egito, né? Ali, quando Isaac sai, Isaac pensa ir para o Egito e Deus fala, olha, não vai, né? E ele obedece ali ao Senhor, porque não podemos voltar
Quando for o tempo do Senhor, o Senhor prepara o tempo. No tempo dele, na hora dele. Mas vamos aqui dar continuidade com o processo. O processo de José, que é um aprendizado e uma preparação para nós alcançarmos a nossa vitória, né? José passou por um processo. Deus estava com José. E nós passaríamos pelo processo? A gente passa. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos lançar na presença do Senhor, né? Ali os irmãos de José faziam um complô contra ele. E eles preparam algo muito ruim. Imagina filhos fazer o que eles fizeram e levar o sangue do seu irmão num pano, numa túnica e dar para o seu pai idosos. Só que eles não se colocaram no lugar daquele pai. Mas para a gente entender a história, Deus já tinha algo preparado para o José. Então, se Deus não permitisse, nada do que eles pensaram iria acontecer. Mas Deus já tinha ali algo para José, para que lá na frente José suprisse a necessidade do seu pai e de seus irmãos. Então vamos para o capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, o que a gente vê aqui? A casa de Potifar foi abençoada com a presença de José. Deus nos usa para abençoar outras pessoas, de alguma forma, com uma palavra, né? Com oração. Deus, ele nos usa cada dia para ajudar uma pessoa, de alguma forma, né? As bênçãos que Deus nos usa, muitas vezes não é dando um objeto, não é dando um presente. A nossa amizade muitas vezes faz a diferença na vida de uma pessoa. Quando ela precisar de uma palavra, de um ombro amigo, você está ali para ajudar, para orar junto, para caminhar junto, né? E Deus usa a gente nesse propósito. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo, ele nos usa. E aqui José abençoava ali a casa do seu Senhor, fazendo o quê? Trabalhando. Ele era escravo, ele trabalhava e Deus abençoava através da vida do seu filho que estava ali. E quando a gente pensa que o processo de José já estava terminando, a gente vê que a mulher do seu Senhor começa a dar em cima de José. E José foge de todas as formas. José era um homem temente a Deus, então ele fugia. O Potifar ali colocou José acima de tudo, ele era seu braço direito, mas a sua esposa não. A sua esposa não era, José não era responsável pelo cuidado da sua esposa, mas ela queria algo mais. Então José era apresentável,
José tinha uma boa aparência e isso começou a chamar a atenção dela. E ela insistia, né, para que José fizesse o quê? Para que José pecasse, para que José desobedecesse a Deus, mas ele fugia de todas as armadilhas dela. Um certo dia ela estava sozinha na casa, então ela aproveitou e começou a sediar José, e nisso José foge. Nisso que José foge, a túnica dele, a capa dele, a veste dele, a roupa dele, assim, a camisa, ficou para trás e ela pega aquilo e guarda para mostrar para o seu esposo, para dizer que José tinha agarrado, para que falar que José tinha abusado dela, da boa vontade do seu patrão, que deixou ele ali. Então falou, ele é um homem estrangeiro, pegou um homem, trouxe para cá, e esse homem, ele veio e tentou abusar de mim. Então, o primeiro momento que a gente vê aqui, o que acontece? O patrão dele ficou ali revoltado. O patrão dele, por mais que dentro dele ele sabia que José não faria isso, mas primeiro veio o momento, o ódio, veio o primeiro momento a raiva, não entender por que José tinha feito aquilo. Aí manda José para onde? Para a prisão. A gente vê outro processo, José ali sofre, mas Deus também começou a abençoar José ali no cárcere. José ficou um dos responsáveis pelo cárcere ali, pelaquela prisão ali. José era responsável por todos os presos e Deus ali cuidava de José. Mas José não deixava de orar, José não deixava de buscar, José não deixava de ter a certeza que Deus estava com ele, que Deus estava ali no controle cuidando dele e que Deus iria tirar ele dali. Um certo dia, ali tinha o padeiro e o copeiro do rei que foram mandados ali para a prisão, e ambos os dois tiveram sonhos. E Deus ali, né, falou para José, o que vocês estão? Vocês estão tristes? Quer me contar o que aconteceu? E eles contam. E José vai dar a interpretação do sonho deles, e conforme José tinha falado, que foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, através da vida de José, aconteceu. E o copeiro, o padeiro foi morto, como José tinha falado, e o copeiro foi restituído ao seu cargo. E José ali tinha feito um pedido. José falou, olha, não esquece de mim quando estiver ali na frente de Faraó. E o que a gente vê? O copeiro esqueceu de José. E passado o tempo, José ali na prisão. Muitas vezes ali poderia passar que José não tinha mais esperança, que José não tinha mais aquela certeza que iria sair dali, que ele iria ficar ali para sempre. Mas José, ele tinha fé. Então ele não deixava que aquela fé morresse, que aquela fé o desanimasse. Então José começa a buscar o Senhor, clamar. Ele nunca deixou de clamar, mas ele pedia, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, sabe? E é isso que a gente precisa agarrar, a palavra do Senhor. Precisamos agarrar as promessas que Deus tem para nossas vidas. E ali, um dia, Faraó tem o sonho. Faraó tem um sonho e Faraó fica incomodado com aquele sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Aí Deus vai e faz com que o copeiro venha a lembrar de José. E ele fala, aqui no Egito, lá na prisão, tem um homem
que ele tem o Espírito de Deus, ele revelou, ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E assim aconteceu conforme ele falou. E Faraó manda chamar José, e eles dão banho em José. Imagina a situação que José estava ali, e eles trazem José até a presença de Faraó, e José revela o que era aquele sonho que Faraó tinha. Faraó sentiu ali paz, e Faraó colocou José acima de todos os outros. José foi o governador do Egito. Só acima de José era o Faraó, e José era abaixo de Faraó. Somente isso, o Egito todinho ali, Faraó colocou ali nas mãos de José, porque ele viu que José tinha um Espírito de Deus e que Deus abençoava José, e ele abençoou José, colocou José ali para cuidar daquele período de seca que ia ter, de 7 anos de seca. Teve 7 anos de fartura, e ninguém poderia ter o Espírito Santo do Deus Altíssimo que iria à frente de José. Então ele vê ali que não existiria outra pessoa além de José para cuidar de tudo isso. E ele coloca José à frente de tudo. José, o menino que foi jogado no poço, que foi humilhado pelos seus irmãos, invejado, jogado naquele poço, vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, é humilhado pela sua esposa e dali vai preso. Olha o processo que Deus faz em nossas vidas. E ali José fica anos ali naquela prisão, mesmo cuidando dos outros presos. Ali José tem uma revelação, Deus dá a interpretação do sonho daqueles homens, e lá na frente, depois de alguns anos, o homem lembra de José. No momento certo, Deus fez ele lembrar, trazer José de volta e colocar José na frente de Faraó. E ali José foi restaurado. Ali José teve a dignidade de homem, porque Deus tinha um processo na vida de José. Ele já tinha sido humilhado, ele já tinha passado aquele processo de sofrimento por inveja. Muitas vezes devemos ouvir as pessoas. Muitas vezes nós não precisamos acusá-los. Deus, ele conhece os nossos corações. Deus, ele conhece as nossas vidas. Há um processo que precisamos passar. Todos nós vamos passar esse processo, mas nós vamos ter a vitória, assim como José. José teve a vitória. José passou pelo processo. Nós vamos passar pelo processo. E ali Deus constitui governador do Egito. E no período da fome, quem vai ao Egito, porque no Egito tinha comida, no Egito tinha alimento? Os seus irmãos. E acontece que um dos seus sonhos que José contou para os seus irmãos aconteceu. Todos se curvaram na frente de José. E José entendeu que Deus tinha colocado ele ali no Egito, porque era para suprir a necessidade do seu povo, do seu pai e dos seus irmãos. José não guardou ódio, José não guardou raiva. E depois teve o encontro de José com Jacó. José perdoou os seus irmãos, porque José entendeu que foi Deus que permitiu tudo isso que aconteceu com ele, para ele cuidar daquele povo, para ele cuidar, manter a sua parentela ali em vida, porque se José não tivesse ali, eles poderiam ter todos morrido, mas Deus já tinha uma promessa na vida de Jacó, e essa promessa começou na vida
de Abraão e a gente vê a descendência. Meus irmãos, vamos aprender com José a perdoar. Muitas vezes as pessoas falam mal da gente, muitas vezes há um complô, mas nós precisamos perdoar, assim como José perdoou. Nós precisamos amar as pessoas, amar. Nós precisamos ajudá-los, né? Perdoa, porque Deus pede para a gente perdoar. Como podemos amar a Deus se nós não amamos os nossos irmãos? Como? Nós precisamos fazer e ouvir a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Nos colocamos na presença do Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te colocar onde for para você ajudar, para você servir. Então, não vamos deixar que nada nos impeça de fazer a vontade de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos obedecer, vamos servir. José sofreu, passou aquele processo, ele venceu. Deus lhe deu a vitória e Deus nos dará a vitória também, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor continue abençoando, Deus, nos renovando, nos fortalecendo, ó Pai, a cada dia. Perdoa nossas fraquezas, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa iniquidade, nossa falta de fé. Toca em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, nos limpando, Pai, tirando, Pai, tudo que não te agrada. Nos enche, Senhor, de Tua santa presença. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.